Existe um peso que você carrega, e talvez nem perceba. Um fardo invisível que não se vê, mas se sente, profundamente. Ele está ali, silencioso, ocupando espaço dentro de você. Drena sua energia, esconde sua leveza, sabota sua expansão. Miyamoto Musashi, no livro dos 5 Anéis, dizia que a espada deve ser uma extensão do corpo, não a sua identidade. Assim também são os pesos emocionais. São ferramentas de aprendizado, sim, mas jamais deveriam ser moradas permanentes. Você não é o que carrega. Você é quem caminha. Você é quem escolhe soltar ou manter. O guerreiro que se sobrecarrega perde agilidade, perde foco. E no fundo, perde a si mesmo. É o mesmo que acontece com quem insiste em manter culpas, mágoas, crenças limitantes. Aquelas histórias antigas, aquelas dores não resolvidas, aquelas vozes internas que repetem sempre as mesmas frases, como um eco, como uma prisão invisível que te impede de respirar com profundidade. Miyamoto Musashi nos lembra: quem se prende, perde a batalha antes mesmo de desembainhar a espada. A ciência confirma o que a sabedoria ancestral já sabia. Joe Dispenza nos mostra que padrões emocionais negativos, repetidos inconscientemente, criam verdadeiros ciclos autoalimentados. Eles não vivem só na sua mente, eles se instalam no seu cérebro, moldam a sua bioquímica, alteram o seu campo eletromagnético. Eles criam uma prisão vibracional invisível, que você sente, mas talvez nunca tenha nomeado. E essa prisão não tem grades, mas tem memórias. Não tem muros, mas tem emoções não processadas que mantêm você preso, ao que já deveria ter ido embora há muito tempo. Então, eu te pergunto, com toda a delicadeza e profundidade que essa pergunta exige: o que você continua carregando, que secretamente está impedindo a sua expansão? O que, mesmo sem perceber, ainda ocupa espaço dentro de você, e te afunda, e te paralisa, e te impede de ser quem você verdadeiramente é? Respire e sinta. Esta pergunta vai te acompanhar ao longo de todo este vídeo, porque talvez seja a hora de soltar. É tão sutil, tão silencioso, que muitos nem percebem quando caem nessa armadilha. Acreditar que resistir, que aguentar silenciosamente, que suportar o peso até o limite é sinal de maturidade espiritual. Mas não é. Não é força, é resistência tensa. É dureza que endurece não só o corpo, mas também a alma. Miyamoto Musashi ensinava com clareza: o caminho do guerreiro é a aceitação serena, não a resistência tensa. Não é sobre segurar, é sobre fluir. Não é sobre suportar, é sobre compreender. Quanto mais você resiste, mais cristaliza o padrão emocional dentro de si. É como apertar cada vez mais um nó, esperando que ele se desfaça sozinho, mas ele só aperta, só prende, só machuca. O bloqueio vibracional nasce assim, como uma tensão crônica, invisível, que se instala no seu corpo, na sua respiração, no seu campo energético, e começa a contaminar todas as áreas da sua vida. Sem perceber, você começa a carregar consigo uma frequência vibracional que impede o movimento, que sabota as possibilidades, que alimenta a estagnação. A resistência cria doenças psicossomáticas, cria insônias, cria a sensação de que nada avança, de que tudo é difícil, de que a vida é um fardo a ser suportado, e não uma experiência a ser vivida com leveza. Você começa a confundir força com resistência, e aos poucos, vai se afastando da verdadeira força. Aquela que não endurece, mas que acolhe. Que não paralisa, mas que liberta. Que não prende, mas que permite soltar. Força verdadeira é soltar. Não é resistir. É abrir a mão. É abrir o peito. É abrir espaço para que a vida possa entrar. O guerreiro mais sábio não é o que carrega mais, mas o que sabe quando é hora de soltar. O que sabe que, ao soltar, não perde, ganha. Ganha leveza, ganha clareza, ganha a liberdade de seguir adiante, sem o peso que, há tanto tempo, não precisava mais carregar. Às vezes, o que pesa não é o que está agora sobre os seus ombros, mas o que ficou preso lá atrás, nos lugares da sua história que nunca foram verdadeiramente vistos, nem acolhidos. A memória emocional cria esse peso fantasma,
um fardo invisível, mas sempre presente. É uma lembrança que você não escolheu manter, mas que permaneceu, porque nunca foi processada, nunca foi curada, e por isso moldou silenciosamente quem você acredita ser. A neurociência espiritual nos mostra: memórias emocionais não resolvidas moldam identidades ilusórias. Você começa a acreditar que sem esse peso, sem essa dor, sem essa mágoa, você não seria você. Como se o sofrimento fosse uma marca essencial, um traço definitivo, um pedaço que não pode ser arrancado sem destruir quem você é. Mas não é assim. Miyamoto Musashi dizia que a identidade precisa ser fluida, como a água, capaz de se adaptar ao terreno, de contornar os obstáculos e, principalmente, de desapegar-se das formas fixas. A maior revelação é perceber que muitas vezes você não carrega esse peso porque quer, mas porque não sabe quem seria sem ele. Porque o vazio assusta, e o peso, por mais doloroso que seja, é familiar, é conhecido, é previsível. Assim você segue, repetindo ciclos de escassez, de relacionamentos abusivos, de autossabotagem, acreditando que não há outra maneira, que é assim, que a vida é. Quando na verdade não percebe que está apenas carregando aquilo que poderia, sim, ser deixado para trás. E há um caminho. Sempre há. Um caminho de pausa, de silêncio, de olhar profundo. Um inventário silencioso. Um momento meditativo, em que, com coragem e compaixão, você se permite perguntar: que peso eu ainda estou carregando? Que fardo eu insisto em manter, mesmo sabendo lá no fundo que ele não precisa mais fazer parte de mim? E nesse espaço, nesse silêncio, nesse olhar, talvez você perceba que já é hora de deixar ir, já é hora de permitir-se ser, sem o peso que já não te pertence mais. Miyamoto Musashi viveu e ensinou o conceito do vazio estratégico, não como ausência, mas como espaço essencial. O guerreiro, dizia ele, só avança se não estiver sobrecarregado. Só atinge a maestria se eliminar tudo que não serve ao seu propósito essencial. Assim também na vida. O que não é essencial, pesa. O que não é verdadeiro, bloqueia. O que não é amor, fere. Muitos temem o vazio. Acreditam que soltar é perder, que deixar ir é renunciar a algo que de alguma forma ainda os protege. Mas não percebem que o que mantém o barco afundando não é a água ao redor, é a água que silenciosamente permitimos entrar e permanecer dentro dele. Assim são os pesos emocionais. Não afundamos porque o mundo nos pressiona, mas porque insistimos em manter dentro de nós o que já não nos serve mais. Soltar não é perda, nunca foi. Soltar é liberação, é entrega, é confiança profunda de que, no espaço vazio, o novo pode finalmente surgir. É nesse espaço silencioso, livre e aberto, que a alma respira, que o coração se expande, que a vida encontra novos caminhos, novas formas, novas possibilidades. Quando Musashi falava do vazio, ele falava da liberdade, da leveza de quem carrega apenas o essencial, do guerreiro que não teme o silêncio, não teme a ausência, não teme a mudança, porque compreende que só o que é flexível permanece. Você pode imaginar agora, com os olhos fechados, ou apenas com o coração aberto, a cena. Você caminhando, leve, deixando para trás, um a um, os pesos que antes ocupavam sua mochila emocional. E cada peso deixado não é uma perda, mas um renascimento. Cada peso deixado não é um fim, mas um começo. O começo de um caminho onde soltar é, e sempre foi, a única forma real de avançar. Miyamoto Musashi, ao afirmar, respeite a espada, mas não se apegue a ela, nos revela uma verdade silenciosa, mas poderosa. Tudo aquilo que um dia foi necessário pode, em outro momento, ser deixado para trás. Assim também são os pesos emocionais. Eles nos protegeram, ensinaram, moldaram, mas já não são necessários. Carregá-los além do tempo é como insistir em manter a espada erguida, mesmo quando a batalha já terminou. A ciência, pela voz de Bruce Lipton,
confirma o que a espiritualidade ancestral sempre soube. Aquilo que acreditamos molda a nossa biologia. Crenças limitantes não são apenas pensamentos. São comandos silenciosos que informam cada célula, cada resposta do nosso corpo. Quando carregamos um peso emocional por tempo demais, o corpo se adapta a esse fardo. Vive em estado constante de alerta, de estresse, bloqueando a regeneração, a expansão, a alegria. Por isso, soltar não é apenas um ato simbólico. Soltar é um gesto biológico. É uma reprogramação profunda. É o corpo, a mente e a alma, juntos, decidindo não mais viver sob o peso do passado. É libertar-se daquilo que já cumpriu sua função e abrir espaço para que a vida, em sua potência máxima, possa florescer. O verdadeiro guerreiro espiritual não carrega mais do que precisa. Ele sabe que força não é dureza, é flexibilidade. Ele sabe que poder não é controle, é entrega. E sabe, profundamente, que leveza é sinônimo de poder. Então, talvez, neste momento, você possa sentir essa pergunta ecoando silenciosa dentro de si. Que pesos eu posso começar a deixar no caminho, hoje, para que minha alma avance com mais leveza e autenticidade? Não há resposta certa, não há pressa. Apenas esse convite amoroso, que pulsa, silencioso e firme, dentro do seu coração.